Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos falar sobre mais uma das ferramentas de planejamento estratégico, mais uma ferramenta de gestão, que é a ferramenta 5W2Hs. Então, iniciando, o que é essa ferramenta? O que é essa metodologia? Ela é como um checklist de atividades a serem desenvolvidas por todos os times dentro das organizações. Essa lista de itens é na realidade um mapeamento do que precisa ser realizado, mas vai além disso. Ela elabora sobre onde será feito, quem será o responsável, quem fará cada atividade, quanto tempo isso durará, quais as áreas estão envolvidas e por que de realizar essas ações. Além disso, a metodologia faz com que seja registrado a maneira como essa atividade será feita e os custos dessas operações. Então, ela é uma ferramenta de gestão que serve para auxiliar na montagem do plano de ação, que posteriormente vai avaliar o desempenho acerca do trabalho de cada colaborador envolvido. Então, na aplicação dela, além dela auxiliar nessa montagem do plano de ação, ela serve também para ter o controle das ações e de cada etapa a ser realizada, né, dentro dessa ação e quem será o responsável, quanto tempo, né, será destinado, né, para a realização dessa ação e o prazo limite também de entrega da ação já colocada em prática. Então, ela é uma ferramenta que vai auxiliar bastante quando se fala em plano de ação. O significado das siglas, né, elas são em inglês, mas traduzindo what, né, o que, why, por quê, where, onde, ou, quem, when, quando, how, como, how much, quanto custa. Para a aplicação dessa ferramenta, dessa metodologia, como queiram, antes de começar a preencher a ferramenta, preencher a tabela, é preciso que tenha diagnosticado um problema a ser resolvido, né? Então, ela parte, né, para uma ação posteriormente a ter já o problema identificado. Então, não tem como eu montar um plano. Para que eu vou estar montando um plano de ação se não é para resolver, né, se não é para mudar, se não é para melhorar alguma coisa? Então, é muito importante que isso já esteja bem claro. Também é de suma importância saber se temos os recursos disponíveis, né? Recursos como tempo, pessoas, dinheiro. Né? Quanto tempo eu tenho hábil para resolver, para ter uma solução referente a determinada situação, determinado problema, né? Quais as pessoas que eu posso envolver nesse processo? E o dinheiro, claro, depende do projeto, da ação, requer investimentos, requer dinheiro, né? Outras talvez numa mudança de um processo interno, não vai precisar, né, desse dinheiro, mas é sempre bom saber se temos os recursos caso precise. Aqui já, né, mostrando de forma visual do que se trata a ferramenta. Então, se trata ali dos 7 questionamentos, né, o que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. Então, em cima dessas 7 perguntas, digamos assim, elas sendo respondidas de forma eficaz, de forma clara, vai facilitar bastante todo o processo da montagem do plano. Explicando então cada uma delas. Então, a primeira pergunta é o que. Então a gente precisa se perguntar ou perguntar para os envolvidos no projeto o que precisa ser realizado. Então, se o problema, né, está no setor comercial, por exemplo, qual vai ser a resposta para a pergunta, né, pergunta acima, o que precisa ser realizado? Então, se está no comercial, então um exemplo é preciso aumentar as vendas. O problema pode ser sido diagnosticado que o setor
está em declínio, que não consegue atingir talvez o número necessário para né, o mínimo de venda para que a empresa consiga se manter. Então, é preciso aumentar as vendas, né? Ou, mais especificamente, vender o plano mais avançado, vender um pacote que não é tão comercializado, mas é talvez aquele que tenha maior margem de lucro. Então, o que precisa ser realizado é vender um pacote mais avançado, não somente os pacotes básicos. Então, não importa a demanda, desde que você preencha, que responda esse questionamento de maneira clara. A segunda pergunta é o porquê. Por que isso é importante e precisa ser realizado? Então, se você já definiu o problema, né, agora é a hora de justificar a sua importância. Exemplo, por que é necessário aumentar as vendas do pacote? É para ter mais dinheiro em caixa, ou é para recuperar algum prejuízo, né? Ou é para manter a empresa, né, em funcionamento. Então, você vai justificar através dessa resposta do porquê, né, da importância, né, que isso deve ser realizado. Então, aqui tem que ser colocado de maneira honesta, porque se você colocar de maneira honesta e clara, vai despertar um senso de urgência, né, e de engajamento na equipe e fará que todos, né, vão ver quão importante é ter êxito nessa missão, porque você vai estar justificando todas as ações aqui, aqui determinadas para que essa ação venha trazer um ganho para a empresa. Então, se o seu time estiver engajado, sabendo por que eles estão fazendo isso, né, com certeza eles trabalharão, eles atenderão melhor esse chamado, digamos, essa missão. A terceira pergunta é onde isso será feito? Se estamos falando, né, em ter melhores resultados em venda, então a resposta bem provável que seja no setor comercial. Isso dependerá, né? Isso bem provável que irá acontecer, mas é preciso detalhar um pouco mais, né? Então, se é no setor comercial, pode ser a parte interna do comercial, se eu tenho uma equipe interna de vendas, pré-vendas, marketing, né? Ou talvez seja lá fora no meu vendedor externo. Então, eu vou detalhar. Então podendo ser no setor como um todo, né? Então, mas é importante que não esqueça de nenhum lugar de atuação do setor. Se for no setor como um todo, você precisa colocar todas as atuações, né? Todos os departamentos desse setor na lista, mesmo que ela fique gigante, que ela fique imensa. A quarta pergunta é quem são os responsáveis, né? Podendo ser uma pessoa ou mais. Agora é o momento, né, de quem está na linha de frente para resolver o problema. Então, se o problema está na geração de leads, né, na captação desses leads, dessas pessoas interessadas pelo seu serviço, pelo seu produto, então talvez é preciso envolver o time de marketing nessa missão, né? Se os leads que estão já vindo do marketing, né, estão pouco qualificados, digamos que um lead vem, mas é preciso fazer um filtro para ver se realmente ele tem esse interesse, né, de vir a consumir, comprar, né, adquirir algo da sua empresa. Então aí é a hora de relacionar a equipe de pré-venda, né, que eles vão qualificar melhor esses leads para depois ir para a venda, né, de forma efetiva. Então lembre que não é só colocar o time, como também o nome das pessoas, para que não fique dúvidas que essa pessoa estará trabalhando para solucionar, né, para trazer um resultado, né, dessa ação, né, determinada para que resolva aquele problema inicial que foi identificado. Depois a quinta pergunta é quando será feito? Então aqui é definir prazos, né, para cada ação,
De nada adianta propor um cronograma se não há datas, né, para a entrega ser feita. Então estabeleça isso com todos os presentes, né, para que seja justo, né, entre num consenso e uma meta, né, um prazo possível de ser atingido. Não adianta eu fazer uma coisa que até mesmo eu sei que não é possível, porque isso vai estar desmotivando todos os envolvidos nesse processo. E também é importante que seja feito um acompanhamento dessas atividades para saber se é necessário, né, alterar as datas no decorrer da realização dessas ações. Se for preciso, dentro do justo, né, é alterado as datas, é prorrogado, né, porque pode acontecer alguns percalços no decorrer do caminho, que são coisas que talvez não estejam no controle, né, dessas pessoas ou até mesmo da empresa. Como? Então, como serão feitas essas atividades? Então, seja específico, né? Primeiro para evitar o retrabalho. Então, é momento de pensar em ações e se é preciso vender mais, como faremos isso? Então, aqui é como, né? É a ação de fato. Então, se é preciso gerar mais leads, podemos usar de estratégias de embalde marketing, que é o marketing de conteúdo. Se o problema do comercial foi identificado, que é a geração de leads, eu não chega, eu não consigo atingir o público ideal, não consigo fazer com que eles se sintam, que não consigo atrair esses clientes, né, esses possíveis clientes. Então, talvez usar de uma estratégia de embalde marketing seja a ação, né, para que eu consiga atingir esse e resolver esse problema na geração de leads. Então, aqui no como será feita a atividade, né? É a ação de fato. No how much, então, quanto custa, que é a sétima e última pergunta. Então, aqui é a quantidade de investimento que será feito pela empresa, né? Quanto ela está disposta a investir. Então, exemplo, se for um negócio urgente, talvez tenha que investir um pouco mais, né, de dinheiro para resolver. Se for um negócio um pouco a longo prazo, talvez o investimento seja menor e consiga encontrar outras maneiras de solucionar isso. Então aqui colocar em números mesmo, né, quanto será gasto, mas também no que será gasto. Então vai ser gasto para a compra ou para impulsionamento das publicações nas redes sociais e tráfego no Google, de tanto para redes sociais, tanto para Google. Com isso, os nossos conteúdos serão vistos por um número de pessoas maiores e de acordo com o público desejado. Então, mas vai ser tanto, né, R$ 1.000 nisso e R$ 1.000 naquilo, por exemplo. Então, se a missão é vender mais, né, pensar no custo da ferramenta de automação, como eu disse, ou talvez, se não for na geração de leads, ou até mesmo se for, talvez você já tenha a ferramenta, mas as pessoas que estão por trás desse processo não estejam prontas, aptas, né, para realizar, né, essas ações. Então, é preciso talvez contratar um consultor, né, ou uma pessoa que venha treinar essa equipe para que ela consiga utilizar dessas ferramentas, né, utilizar do que a empresa já dispõe para alcançar de forma mais eficaz esses leads. E por fim, um exemplo, né? Eu gosto de colocar sempre na lateral, como vocês podem ver aqui, o problema a ser resolvido. Então, a falta de controle no atendimento aos clientes seria o problema. Então, o que fazer, né? Então, introduzir um formulário padrão para o atendimento. Por que fazer? Para implementar um formulário padronizado, né, para o atendimento, facilitará a interação das informações dos clientes,
Também irá otimizar o desempenho da CRM e agregará valor nas ações, nas relações com os clientes. Então aqui ele está justificando, né, por que introduzir um formulário. Então a ação lá é introduzir um formulário. Então como vai fazer isso, né? Imprimindo, aqui já é de fato colocar a mão na massa, é a ação, né? Lá no que fazer é a proposta, né? O que precisará ser feito e aqui é como eu vou fazer isso. Então vai imprimir semanalmente 5 formulários padronizados, contendo todas as informações necessárias para serem preenchidos no momento do atendimento. Então aqui já é a prática, né? Quem fará? O atendente comercial. Poderia ter colocado até mesmo o nome, né, da pessoa, né? O de manhã é fulano, de tarde é ciclano que está lá, não sei. Onde? No escritório da empresa. E quando até, então esse formulário vai ter que ser introduzido até dia 15 de maio, na época lá de 2019. Custo de investimento. A pessoa determinou que não haverá custo, mas ela poderia ter colocado um preço estipulado de quanto é para imprimir, né? 5 páginas desse formulário. Poderia colocar lá R$1, R$2, mas talvez seja insignificante, ela preferiu não colocar. Então espero que vocês tenham entendido. Aqui essa ferramenta então é para tomada de plano de ação. Esse quadro final, essa planilha, digamos assim, ela pode ser feita de várias maneiras, na horizontal, na vertical. Vocês vão encontrar aí diversos modelos, desde que você consiga ficar bem visual e de fácil entendimento na hora de preencher cada um desses quadrantes, né, de responder cada uma dessas perguntas. Agradeço a todos a atenção e bom